Oi, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Essa semana eu li um post que dizia, era intitulado assim: um estudo prova que mulheres que casam possuem cerca de 7 horas a mais de trabalho. Não dizia ali se era por semana, mas eu acredito que sim. E isso me fez pensar um pouquinho na hora que eu li, E eu, como boa curiosa, fui ler os comentários. Porque eu vi várias pessoas discutindo ali nos comentários as suas opiniões pessoais, tá? Opiniões contrárias e opiniões bem opostas, né? Que é bem comum a gente ver nas redes sociais isso acontecer por diversos motivos. Algumas pessoas defendiam casamento com unhas e dentes, dizendo estou casada há tanto tempo e, falavam que quantas realizações trouxeram, quantas felicidades, os filhos e etc. Tudo aquilo que o casamento gerou de bom na vida delas. Mas a grande maioria apunhalava o casamento assim, ó, de uma maneira como se fosse um monstro. E eu fiquei apavorada com isso, sabe? Isso me fez pensar bastante na sociedade que a gente tá vivendo hoje, onde tá bem difícil as pessoas conseguirem, se acomodar, sabe? Se assegurar, se satisfazer. Eu acho que essa é a palavra certa. Tá bem difícil. A gente tá vivendo, um momento social, assim, cultural bem forte, de que tá bem difícil das pessoas se satisfazerem com alguém, com uma pessoa só, enfim. Não vou me adentrar nesse tema hoje, mas falando, especificamente sobre a discussão daqueles comentários que era casamento ou seguir carreira, isso me fez pensar bastante e é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Algumas pessoas, eu vi algumas mães falando que, assim, muito orgulhosas de que as minhas filhas decidiram seguir carreira. E ponto final, estão muito bem, e decidiram não casar, e tá, mas assim, com um orgulho muito grande, sabe? Como se a carreira fosse o caminho mais correto que alguém pudesse seguir hoje em dia. Casamento não. Isso me fez pensar, assim, por que será? Será que não dá de casar e ao mesmo tempo ambos, dentro ali de uma relação legal, de uma relação saudável, dentro de um companheirismo, de um respeito mútuo, de uma ajuda mútua, construir também as suas carreiras pessoais, Eu fiquei pensando sobre isso. Por que a gente tem que estar toda hora, a todo momento, sobre qualquer tema, discutindo esses opostos, sabe? Por que a gente não consegue construir algo junto com alguém também? Por que ambos não podem sim seguir suas carreiras e ao mesmo tempo ter um casamento bacana, legal, se quiserem, tá? Por que eu venho falar sobre isso hoje? Não é para defender o casamento ou para defender a carreira. O que eu fiquei pensando a respeito disso tudo foi o quanto a gente segue coisas na nossa vida que são impostas para nós pela sociedade, pela nossa família, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelas figuras que a gente conhece na nossa vida e que a gente vai se identificando, e a partir daí se construindo. Porque ali eu vi várias pessoas, essas mães, na verdade, foram as que me movimentaram mais, assim, nesse orgulho tão grande de que as minhas filhas seguiram a carreira e decidiram não casar. E estou muito feliz. Obrigada. E daí eu fiquei pensando, essas mesmas mães, elas tiveram essas filhas fruto de um relacionamento, e tudo mais. O que será que pode ter acontecido de, não tão satisfatório para essas mulheres que fizeram com que elas criassem as suas filhas para fazer algo diferente daquilo que elas fizeram, sabe? É uma possibilidade, tá, gente? Não tô dizendo que quem teve um casamento infeliz vai criar filhos, com o propósito de não casarem futuramente. Não, não é isso. Mas é uma possibilidade. Eu tive um casamento que, não me foi satisfatório, ou talvez queria seguir uma carreira, não tive essa possibilidade e agora, eu alimento essa ideia nos meus filhos, porque eu acho que se eu tivesse seguido, se eu tivesse tido essa possibilidade, para mim teria sido melhor do que casar e ter filhos, enfim, são N possibilidades que constroem, caminhos diferentes na vida de cada um de nós. Isso me fez ficar pensando o quanto várias pessoas vivem uma vida que não é a vida delas, sabe? Que não é a vida que elas gostariam de viver. Muitas vezes a gente tá infeliz em uma situação da nossa vida, tá? E quando a gente para um pouquinho pra pensar, a gente percebe que a gente tá infeliz porque a gente tá vivendo algo que a gente não gostaria de estar vivendo. Que a gente tá construindo algo que não era de fato que eu gostaria de estar construindo, sabe?
Isso vocês podem colocar em qualquer segmento da nossa vida, tá? Seja no trabalho, seja nos estudos, seja na família, enfim, todos os projetos que a gente constrói na nossa vida, a gente demanda de bastante tempo, né? De bastante energia, de bastante dedicação, esforço, foco, e é difícil. Mas é muito mais difícil quando a gente faz algo daquilo que a gente não é apaixonado, sabe? Daquilo que não é o que nos faz, o que nos move de fato. Porque não é aquilo que a gente realmente quer. Isso tudo pode parecer um tanto maluco de se ouvir a primeira vez, mas quando a gente não trabalha o nosso autoconhecimento, quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe aquilo que a gente realmente quer, aquilo que pertence a mim e aquilo que pertence ao outro, a gente vai vivendo de uma maneira muito bagunçada. E a gente vai fazendo coisas, a gente se auto-sabota. Isso é muito comum, tá? Algo que foge do meu real propósito, eu vou ficar me auto-sabotando. Às vezes a gente tem medos, né? Muitos medos que muitas vezes não pertencem a nós, que foram colocados. Gente, quem nunca teve medo, sei lá, do velho do saco, sabe? A gente não nasceu sabendo que era o velho do saco. Alguém nos colocou essa ideia na cabeça e a gente cresceu com medo daquilo. E durante muitos anos da nossa vida a gente deixou de fazer coisas porque o velho do saco ia nos punir se a gente fizesse. É um exemplo bobo, tá? Mas eu acho que dá pra ter uma ideia, mais ou menos, do que são essas ideias que são projetadas a nós, tá? Trabalhem muito o autoconhecimento de vocês, se conheçam, tá? Conheçam seus medos, conheçam seus objetivos, os seus sonhos, sigam o caminho que vocês de fato querem seguir, tá? Não sigam aquilo que o outro tá dizendo que é melhor pra vocês. Às vezes, a gente tem a ideia de que o outro sabe o que é bom pra nós. A gente segue aquilo que o outro disse pra nós que é melhor, porque ele já experienciou aquilo de alguma maneira na vida dele. Só que o outro sabe, tem aquela ideia, né? Tem aquela convicção de algo, porque ele experienciou na vida dele, a partir da construção dele, aquela situação que pra ele não foi legal. Mas pra ti pode ser diferente. Não tô dizendo pra gente não escutar ninguém, pra gente não seguir o conceito de ninguém, não é essa a intenção, tá? Mas tome bastante cuidado com os conselhos. Tem aquela frasezinha, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu acho que a gente tem que ter muita ponderação quando a gente for ouvir o conselho de alguém, tá? Por isso que nós, psicólogos, a gente fala muito que terapia não é conversa de amigo. A gente não vai te aconselhar a nada, tá? O terapeuta, ele nunca vai aconselhar o paciente a fazer algo, tá? É muito diferente disso, porque conselho é algo que a gente dá a partir de algo que a gente já viveu, que a gente já experienciou, e a partir daí a gente tirou uma conclusão, e daí eu vou te dizer, esse caminho aqui é melhor. A gente não vai te dar caminho, a gente descobre os nossos caminhos individualmente, tá? Então descubra o que é melhor pra ti. A gente aprende com as nossas experiências, a gente aprende com os nossos erros, tá? A gente se constrói, a gente cresce, a gente evolui a partir das nossas vivências. Então, foca em ti, tá? Foca em ti, nos teus sonhos, nos teus objetivos, nos teus medos, em tudo que pertence a ti, tá? Trabalha o teu eu e desenvolve ele da melhor maneira possível pra ti e não pros outros, tá bem? Um grande beijo e até o próximo vídeo.